Bem-vindos a mais um vídeo da nossa minissérie Arquiteturas AWS que custam caro. No vídeo de hoje, vamos falar aqui um pouquinho sobre recursos órfãos. Parece uma coisa óbvia, que todo mundo nota, porém, na maioria dos casos, a gente vê uma falta de gestão em cima desses tipos de recursos, que são recursos que foram utilizados, porém não são mais utilizados ali dentro da AWS, e isso, o custo continua sendo cobrado, porque o recurso existe na conta, mesmo que não é utilizado, a gente paga isso e paga caro. Então você está perdendo dinheiro ali, sua organização está perdendo dinheiro por não fazer essa gestão de recursos órfãos ou recursos que não são mais utilizados. Aqui no nosso episódio a gente chegou numa potencial economia de quase 5 milhões por ano de recursos ali que às vezes estavam anos dentro da nossa conta sem utilização se acumulando. Então, o que encontramos aqui no nosso levantamento, na nossa análise, buscando aqui uma melhor arquitetura, um custo melhor aqui dentro da nossa AWS, encontramos 4 principais categorias de recursos que a gente vê comumente desperdiçados ali, antigos, sem uso dentro da conta. Primeiro aqui é o EBS, então quando a gente tem aquele HD, aquele disco que é plugado na nossa EC2, a gente acaba terminando a EC2 e se ele não estiver configurado ali para terminar junto com a instância, esse disco acaba ficando disponível ali e vai se acumulando. Um caso bem comum disso são auto-scaling groups, então a gente tem uma AMI, onde essa AMI sobe, por exemplo, com 2 discos. O disco root muitas vezes está marcado para ser deletado junto com a imagem e o disco secundário não está. Caso muito comum aí, então seu autoscaling cria uma instância, deleta a instância e a todo momento você tem um disco EBS solto ali dentro da sua conta. Como corrigir isso? Então agora falando aqui das AMIs, então, o ideal é você ter o controle ali das AMIs, não permitir AMIs na sua conta antiga. Então vamos fazendo essa limpeza, não permitir essas AMIs indefinidamente dentro da sua conta. Outra coisa é configurar essa AMI para que ela exclua todos os discos ao terminar. Então são dicas aí de vivência, onde que eu já encontrei vários e vários recursos desses aqui, milhares, desperdiçando aí o dinheiro da organização. Snapshots antigos também, então quando a gente não tem uma política de retenção ali, não tem uma gestão, a gente vai fazendo snapshots ali indefinidamente e isso tem um custo. E no final aqui somando tudo a gente viu que o custo é bem caro. Elastic IPs também são outros tipos de recursos que são muito comuns ficarem na conta sem utilização. A gente utilizou ali numa instância, essa instância acabou morrendo, porém o Elastic IP ficou lá reservado para você sem utilização. Um exemplo que eu já peguei, que eu tinha milhares desse Elastic IP dentro da conta sem utilização, existia um serviço que fazia um proxy para acessar um recurso específico, onde ele ficava automaticamente alocando novos IPs por motivo de rating e ficava trocando ali os IPs durante o dia várias e várias vezes, porém ele não fazia a limpeza dos IPs que ele descartou e somente ia pegando mais e mais IPs, ia se acumulando ali centenas ali de Elastic IPs sem utilização dentro da conta. Então, por que isso acontece? Então, situações comuns aí no nosso ambiente de desenvolvimento e às vezes até em produção mesmo. A gente teve ali um projeto, teve ali uma fase de desenvolvimento, a gente acabou deletando a nossa instância e a nossa instância não estava marcada lá para deletar o EBS junto, então o EBS permaneceu disponível ali e continuou sendo cobrado. Snapshots da mesma forma, a gente fez snapshot do ambiente, a gente parou de usar o ambiente, porém a gente não fez a limpeza ali dos snapshots e das AMIs antigas, AMIs que a gente não viu mais utilizar naquele projeto, ou
AMIs e snapshots que são antigos e muitas vezes não tem mais utilidade. Então, no final do ano ali, a gente somando todos esses recursos esquecidos dentro da nossa conta, dessas categorias, a gente chegou aqui numa economia potencial de quase 5 milhões anuais de desperdício de recursos que não são utilizados dentro da conta. O recurso, ele é esquecido, porém a cobrança não. A AWS no final vai te cobrar todos aqueles gigas ali, todos aqueles recursos que estão alocados para você, porém você não está utilizando. Como evitar? Então aqui é um cenário onde a gente precisa ter a governança, ter processos definidos, processos simples, para evitar esse desperdício aqui contínuo de recursos. Então, inventário periódico de todos os recursos, a gente precisa ter visibilidade, a gente não consegue tomar ação ou medir o que a gente não sabe, a gente não vê. Tags obrigatórios, todos os recursos devem ser tagueados obrigatoriamente, se a gente garante um controle de quem criou, qual business unit criou, quando que foi, qual o objetivo, qual o projeto. Então é muito interessante a gente ter isso mapeado ali, tags obrigatórias. A gente definir política de retenção, quanto vamos manter aqui uma AMI, quanto vamos manter de snapshots, por exemplo, qual o prazo ali de um EBS disponível dentro da conta até ser apagado, e a gente consegue utilizar ali automação, por exemplo, Lifecycle, a gente tem o AWS Backup Policy, a gente pode configurar ali as políticas de backup e ele gerencia ali os snapshots das instâncias para a gente. Por exemplo, 7 dias de mínimo, ele vai manter sempre 7 dias ali, eliminando, quando chegar o 8º dia ele elimina e cria uma nova. Então a gente tem essa gestão de forma automática. Também podemos monitorar e remover automaticamente EBSs ali que estão antigos ali, que já ultrapassaram a política de retenção que a gente definiu. Da mesma forma que podemos fazer para o Elastic IP, são aqueles IPs de internet, IPs públicos que são alocados ali para a nossa conta. E, juntamente com isso, também a limpeza das AMIs antigas, e não só a limpeza, como também a padronização ali para que não deixe EBSs para trás quando a instância for deletada. Então é muito importante estar bem configurado aqui nossa AMI, garantindo ali eficiência financeira dentro da nossa conta. Então, se o recurso ele não tem dono, não tem uso, não tem motivo ali para esse recurso existir. Então a gente tem que ter toda essa gestão aqui, essa governança para conseguir identificar e remover esses recursos. Um serviço da AWS que ajuda bastante nesse ponto é o AWS Trusted Advisor. Ele vai conseguir te mostrar aqui várias visões de elementos aqui, por exemplo, Elastic IPs sem utilização, EBS disponíveis e vários outros onde você pode fazer algum tipo de automação para controlar ali, receber um report e ter essa gestão ali periódica e em tempo. E isso, no final, vai gerar uma visibilidade legal para você, caso você encontre essas oportunidades dentro da sua organização. No nosso exemplo aqui, chegamos a quase 5 milhões anuais. Parece ser muito dinheiro, porém, em grandes ambientes, isso é muito fácil de chegar nesse valor e até mesmo ultrapassar. Beleza? Então, chegamos aqui ao final do nosso episódio. Aproveitem essas dicas, caso você ainda não tinha se atentado. Isso vai te ajudar bastante aí, pode ser um caso de uso interessante, onde te leva até uma promoção você identificar esses recursos sem uso dentro da sua conta e trazer essa oportunidade de redução aí na conta AWS. Também tenho atuado aqui como mentor para quem quer estudar e acelerar a sua conquista da certificação AWS ou acelerar a sua jornada para a nuvem. Pode entrar em contato comigo, tenho aqui minhas redes sociais. Ficarei feliz aí em te ajudar na sua jornada, te ajudar na sua preparação, te guiar aí durante esse caminho até a sua conquista. Também desenvolvi um método de estudo, que é o que eu utilizo,
para fazer as provas, já fiz dezenas de provas e é um método bem eficaz que acelera bastante o tempo de preparação. Por exemplo, eu saí ali de 8 meses de tempo de preparação para a prova AWS e cheguei a 1 mês. Então, dentro de 1 mês eu consigo estudar ali do zero e chegar na hora da prova confiante e preparado e, o mais importante, conseguir passar ali na primeira tentativa. Então, dê uma olhada aí também no nosso método. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha, deixa seu comentário. Felipe Prudêncio agradece e até o próximo vídeo.